Você já percebeu o quão difícil é manter a nossa mente focada? E eu não tô falando só focada em uma leitura, um vídeo ou numa conversa, porque aqui a gente já percebe que a nossa mente ela divaga. Enquanto nós estamos falando com uma pessoa, podem passar inúmeros pensamentos na nossa mente e ali se desviar o foco. Então, para quem tem TDAH, quase impossível manter esse foco. Agora imagine uma pessoa ao longo de uma vida inteira que tem um foco, tem um objetivo na sua existência, que traçou metas, mas que no meio de tantos problemas que a vida vai oferecendo, a pessoa vai perdendo o foco. Hoje eu quero falar sobre o foco, mas eu vou direcionar esse foco da nossa consciência, da nossa atenção para o autoconhecimento. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter o foco em se tornar, sei lá, um grande advogado ou uma psicóloga, né, como é o meu caso, uma psicóloga bem reconhecida, uma psicóloga que tenha muito conhecimento e que consiga ajudar as pessoas. Mas isso é um foco de um trabalho que é muito importante, que é muito legal e que às vezes a gente vai mudando a rota daquele objetivo. Mas quando uma pessoa tem um forte impulso dentro dela mesma de se conhecer, de ter um desenvolvimento, de conhecer sua mente, os mecanismos, como funciona, quem sou eu, quando ela tem fortemente esse questionamento, a própria caminhada em si dessa pessoa ao longo dos anos pode ser que essa pessoa vá perdendo o foco desse autoconhecimento. E aí entram diversos sintomas. A pessoa, quando ela perde o foco, ela pode se ver em grandes sofrimentos, como a depressão, as crises de ansiedade, crises de pânico, entre outras. É lógico que dentro da psicologia nós não podemos nos limitar, falar que é isso, esse sintoma é proveniente de uma perda de foco. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é muito comum uma pessoa, quando ela tem um foco e ela tem uma questão existencial muito forte que é proveniente da alma dela, porque nem todos têm isso. Então, quando isso é uma característica dessa pessoa e essa pessoa, ao longo da sua vida, por diversas situações, ela vai perdendo o foco do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento, de saber quem ela é, de se autocuidar, ela vai adoecendo. Sim, porque sim, naturalmente ela vai adoecendo. Ela vai se perdendo nos emaranhados das suas sombras, vai se perdendo nos emaranhados da vida como um todo, dos problemas que são inerentes à vida, que todos os seres humanos vão enfrentar em algum momento da vida, maior ou menor grau, todos nós enfrentamos problemas, então ela vai se perdendo ali naquele emaranhado. E aí então, eu venho falar hoje sobre o foco que é diário. Quando a gente fala em saúde mental, não só para pessoas que têm essa necessidade existencial, essa necessidade de alimentar a alma com uma filosofia, com questionamentos sobre a existência, de entender a si mesmo, de entender a sua mente, mas qualquer pessoa precisa cuidar da saúde mental diariamente. E pessoas que têm essa inclinação ao autoconhecimento, a crises existenciais, por exemplo, mais intensamente ainda. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu vou aprofundar aqui com vocês e eu quero começar falando sobre a autoobservação. Sempre que eu falo, desde quando eu tinha lá meus 18 anos e eu comecei a dar palestras, eu sempre foco muito na autoobservação, porque ela é a chave das chaves. É através da autoobservação que a gente consegue perceber os nossos próprios padrões mentais. Essa chave ela é tão importante, mas ela não é a única. Ela é a primordial, ela é a chave primária.
Porque através da autoobservação a gente começa a observar nossos pensamentos e as nossas emoções. Só que o trabalho não para aí. O trabalho em si é observar e tentar fazer um esforço em modificar esses padrões. Eu vou dar um exemplo muito importante. Quando uma pessoa tem um padrão de julgar, então a todo instante, essa mente está julgando. Nossa mente, ela capta estímulos do externo. Então eu vejo um vídeo, eu vejo um comportamento, eu converso com pessoas, eu vejo o mundo como ele está. Então são impressões que chegam através dos meus sentidos e inundam a minha mente com esses estímulos. O que a nossa mente faz por natureza? Ela classifica, ela julga. E aí, quando nós percebemos, nós já estamos julgando de uma forma pejorativa, julgando as pessoas, julgando as coisas, dando palpites e opiniões internamente, ainda que não falemos para outras pessoas aquilo que estejamos pensando. Quando a gente aciona o sentido da autoobservação, a gente começa a perceber esses padrões. Então a gente começa a se comunicar dentro da gente mesmo com uma parte da nossa consciência que vai nos mostrando esses padrões. A nossa parte mais crítica. Então ela pode observar e falar, peraí, estou julgando. Isso já vai ser um julgamento. E aí, o que eu quero dizer também aqui, aprofundar ainda mais, é quando uma pessoa observa que está julgando outra e tenta modificar isso dentro dela mesma, ela pode observar que talvez a régua dela de julgamento interno também é alta, também é grande. Então, isso faz parte do autoconhecimento. É observar os próprios padrões. Uma pessoa que entra nesse padrão de auto-julgamento, de auto-aniquilação, de ser muito rígida consigo mesma, de ser muito dura, de se cobrar demais, essa pessoa vai se afundando cada vez mais em baixa autoestima, em depressão, em crises fortes de ansiedade, porque ela se compara com os outros, ela quer fazer com que ela mesma seja perfeita e não seja daquela maneira e sempre se julgando de maneira inadequada e muito pesada. Quando a pessoa desenvolve autoobservação, esse é um dos riscos, é da pessoa cair em grandes julgamentos. E aí tem que afiar um pouquinho, afinar a nota, dar uma nota a mais, uma oitava a mais nessa nota musical de autoobservação. Para quê? Para se olhar de uma forma mais gentil, porque o objetivo não é se tornar uma pessoa perfeita, é conhecer as suas potencialidades e se limpar das sombras, no sentido não de preciso me limpar a todo custo, não, é de conhecer essas sombras e conhecer as nossas dificuldades, as nossas debilidades e trazer para o foco que é o autodesenvolvimento, que é o autoconhecimento, que é desenvolver essa consciência, desenvolver a mente. E aqui, o que tem a ver com o foco? O que esse exemplo tem a ver com o início desse vídeo? Tem a ver que, muitas vezes, nessa caminhada de autoconhecimento, é comum que nós, seres humanos, esqueçamos do objetivo inicial, esqueçamos quem somos nós, esqueçamos do nosso objetivo. E aí a gente tem que estar sempre puxando essa consciência, puxando a nossa mente para o foco, que é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o não julgamento, a não comparação. Então, quando eu vejo uma pessoa que é muito inteligente, e eu vou me comparar com aquela pessoa, perdeu o foco do autodesenvolvimento. Perdeu o foco por quê? Porque a gente já está querendo se nivelar ao outro para cima ou para baixo também, não nivelar para baixo, mas no sentido de ter uma arrogância, de olhar para nossa, aquela pessoa é assim, e entra no julgamento, e entra na comparação, e se enrosca nessa espiral densa negativa. E aí já se esqueceu quem se é, já se esqueceu de se auto-observar, já se esqueceu de trazer o foco para o desenvolvimento, para conhecer as suas próprias potencialidades, conhecer aquilo que precisa vir e quer vir à tona no sentido positivo dentro de nós, que são os nossos dons.
não vou nem falar dons, porque eu não quero parecer que, não quero que seja nada místico, mas as nossas potencialidades mesmo, porque todos nós temos potencialidades, todos nós temos potencialidades, ainda que tenhamos grandes dificuldades, e o nosso grande desafio é esse mesmo, é descobrir quais são as nossas sombras, e dentro das sombras também estão as potencialidades, que estão escondidas, que não estão sendo vistas, que ainda não desabrocharam dentro de nós. E a vida é um eterno aprender a olhar para dentro e ver o que está nos limitando, o que está nos aprisionando, o que são os nossos medos, inseguranças, sentimento de inferioridade que vai aprisionando, ou sentimento de superioridade que vai desviando também o foco do autodesenvolvimento, que aí a pessoa começa a ser arrogante com outras, a pisar, a humilhar, e aí vai se desviando do foco. E o foco é trazer a consciência para um desenvolvimento. E por vezes nós vamos entrar lá, naquele submundo. Já fiz um vídeo falando sobre o mito de Inanna e falarei outros mitos também que trazem esse simbolismo de descermos ali no inferno. Mas descer ao inferno, aos submundos, descer a esses espaços dentro de nós onde habitam as nossas sombras, não quer dizer que nós iremos nos entregar a essas densidades que nós carregamos, que todos nós carregamos, que é o julgamento, que é a comparação, que é o orgulho, a vaidade e qualquer que seja a manifestação que vá nos atrasar enquanto ser, enquanto um indivíduo que pode se conectar com o self, com a totalidade de uma consciência lúcida, desperta. Então nós vamos por vezes visitar esses lugares. E o que a gente precisa manter? O foco, precisa manter a atenção, a trazer sempre a atenção para cá. Peraí, é o meu desenvolvimento que eu quero. E aqui tem um ponto importante que eu quero dizer, que é a lamentação. Se eu cair naqueles equívocos, cair em erros, cair em julgamentos, em comparações, em orgulho ou soberba, qualquer coisa que seja, se eu fiquei ali enroscada ali naquela espiral densa porque eu tive que descer naquele submundo, então o que eu vou fazer? Vou me lamentar? Vou me julgar mais ainda? Não, nós vamos educar a nossa mente. A nossa mente ela precisa ser educada de instante a instante, de momento a momento. É exaustivo o trabalho de autoconhecimento. É voltar a si o tempo todo. É voltar a observar e trazer para o foco. Tá ali na lamentação, na tristeza, na angústia, no medo, na insegurança, etc. Não, volta para cá. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Então vamos descobrir. Vamos descobrir através dessa autoobservação, porque aquilo que a gente observa, a gente não é. Porque essas ondas que vêm, eu costumo falar sempre com os meus pacientes, são ondas. Né? Vem a onda da inveja, vem a onda da ganância. Mas o que quer dizer essa onda? Né? O que ela está querendo me dizer? O que ela está querendo me ensinar? E quem sou eu no meio de tudo isso? Trazer o foco, observa. Não se emaranhe, não entre nesse emaranhado com essa manifestação sombria de julgamento, por exemplo. Não, corta o comportamento. Não é fácil, lógico que não é fácil. Não é para ser fácil mesmo, porque os segredos da vida são esses, as chaves são essas, a gente tem que ir passando de nível com muita persistência, com foco, tem que ter foco. Né? O que eu queria passar nessa mensagem, nesse vídeo hoje, era isso, era sobre o foco no autoconhecimento. Não se apegar a rótulos, não se apegar às dificuldades que você tem. Sim, nós temos inúmeras, todos nós temos. Né? Eu tenho TT, igual eu brinquei, TDAH, autismo, né? Nível 1 de suporte, não vou entrar em patologias mais graves, mas todos nós temos limitações e dificuldades, nós precisamos romper essas dificuldades. Aqui eu falei que não ia entrar, mas assim, só para fechar com chave de ouro, até mesmo dentro das psicopatologias mais graves, nós temos como minimizar aquele sofrimento daquela pessoa.
através de um treinamento, né? E tem aí as terapias ABA voltada para autistas, que elas vão fazer com que essa pessoa consiga se adaptar, com que ela consiga superar, vai mexer no meio ambiente também. Então, isso é o que eu quero dizer, é importante para a gente se lembrar que nós podemos sim, temos dificuldades? Temos, inúmeras, todos nós temos, mas não podemos nos apegar a elas. Temos que enfrentar através do foco naquilo que a gente deseja, que é o autodesenvolvimento, que é o autoconhecimento profundo. Eu quero conhecer, eu quero saber o que é isso de self. Eu quero integrar a minha totalidade psíquica. Não quero ficar fragmentada, porque nós somos fragmentados. Tanto é que nós podemos ver, um dia a gente acorda muito triste, outro dia acorda bravo, em algum momento a gente sente aquele pânico, aquela crise de ansiedade. Somos fragmentados, nossa consciência está fragmentada, a gente precisa conhecer todas essas manifestações de sombra, integrar todas elas no self. E como é que a gente faz isso? Primeiro, se auto-observando de instante a instante, se auto-observar e observar se não está se julgando demais. E educar essa mente. Educar a mente sem chicotear, sem se punir por estar se manifestando de tal maneira, de X ou Y maneira, né? De estar, poxa vida, vou me lamentar porque agora eu tive um ataque de raiva, de ira. Calma, não é assim. Naquele momento, o seu cérebro estava acostumado com aquele padrão. Agora você já observou que tem aquele padrão. Vai vir de novo. Quando vir de novo, você vai ter a oportunidade de 5 segundos antes de deixar aquela raiva explodir, parar. É um treinamento diário, constante, com muita compaixão consigo mesmo, amando o processo de autoconhecimento, amando também o processo de dores que vão aparecendo pelo caminho, amando o processo que não é fácil, mas que traz benefícios gigantescos para a nossa existência, especialmente para aqueles que têm grandes crises existenciais, que buscam o sentido da vida de uma maneira intensa, árdua, ardente, ardente, né? Então essa foi uma reflexão que eu quis trazer no dia de hoje, espero que tenha sido útil. Se você achou que foi útil, ajude, mande para aquele amigo seu, para aquela amiga sua que está ali desesperada, querendo voltar para o foco, mas não consegue, porque a mente fica buzinando, ai meu Deus, eu não consigo, eu não me sinto capaz, fulano consegue, eu não consigo. Não, é só voltar a mente, é só voltar ao foco, observa o padrão, e a cada vez que vier o padrão, trabalhe esse padrão dentro de você, eduque a sua mente. E o processo de educar a mente é igual a educar uma criança. Não é fácil. Todo dia tem que falar a mesma coisa. Exaustivamente. Um abraço e até a próxima.